Olá, pessoal. Sou a Mônica Machado, fundadora da Clínica AMES e do podcast também, ame.cast. Mais um episódio hoje. Hoje a gente vai falar de crimes digitais, né, doutor, com o advogado criminalista digital. Ele vai explicar melhor, né, esses crimes. E doutor José Milagre. É isso. Obrigada pela presença. A gente vai hoje tirar todas as dúvidas, né? Porque tem muita coisa que muita gente não sabe que pode se defender e se proteger, né? Eu mesma já sofri isso e eu posso dar a minha experiência aqui até para as pessoas que passam por algumas situações e não sabem como agir. Obrigado, Mônica. É um prazer participar do seu podcast. Eu acho que tem uma sinergia muito forte a questão jurídica e psicológica também. Com certeza. Muitas vezes tem uma questão de saúde. E é sempre um prazer a gente poder esclarecer sobre algo que assola o Brasil. O Brasil é um dos principais países do mundo em número de fraudes, golpes, crimes cibernéticos. A gente poder levar orientação e o que fazer e como agir, né? Muitas pessoas hoje conhecem ou já foram vítimas de crimes digitais, por isso cada espaço que a gente tem para poder conscientizar, poder mostrar como se desenvolve e como as pessoas se protegerem, isso é fundamental. Assim, para começar, assim, eu acho que uma dúvida que eu tenho, até que todos devem ter, esses hackers, né, hackers que falam, o que se pode fazer? Porque uma coisa são celebridades, né, que falam que estão sendo atacadas, mas isso acontece até assim, a gente faz uma postagem, a pessoa faz um comentário ali muito malicioso ou maldoso. O que a gente faz no caso desse, já para abrir esse podcast? Isso é interessante, porque hacker ele está ligado a um profissional de segurança, alguém que conhece muito tecnologia, que não necessariamente usa isso para o mal, para o crime, né? Só que muitas pessoas hoje utilizam dos seus conhecimentos para aplicar golpe, clonar perfis e obter golpes financeiros, clonar telefone, utilizar dados pessoais vazados para prejudicar pessoas. E hoje é importante destacar que essas pessoas que usam conhecimentos para má finalidade, elas podem responder criminalmente. Então o Brasil, pelo menos desde 2012, tem leis específicas para combater os crimes cibernéticos. A lei Carolina Dickmann, não sei se você lembra, mas sim, o caso sim. da atriz que teve o seu computador invadido, quando levou até uma assistência técnica, essas fotos foram divulgadas, esse episódio motivou a ação do Congresso e em 2012 nós tivemos a Lei 12.737. Então engana-se aquelas pessoas que acreditam que por estarem atrás de um computador, de uma tela, né, amparada por uma falsa sensação de anonimato, que elas não podem ser responsabilizadas. Diariamente existem pessoas sendo punidas criminalmente por fraudes e crimes digitais. E tem como chegar até essa pessoa? Esse é um grande desafio, né? É bem diferente de um crime, de uma fraude física, né, que deixam evidências. Quando o criminoso ele pratica um crime pelo computador, através da tecnologia, ele pode se valer de algumas técnicas para ocultar de onde ele vem. Grande parte dos crimes cibernéticos, eles são cometidos no anonimato. Então, a princípio, a vítima não sabe quem está fazendo aquilo. É um perfil falso, é um número que ela não conhece, é uma mensagem ameaçadora que ela recebeu que ela desconhece. Então, o nosso papel hoje como advogados de crimes cibernéticos, mais do que buscar a punição do criminoso, é apurar a autoria. É descobrir quem está por trás. E hoje no Brasil tem lei, que é o Marco Civil da Internet, que obriga os aplicativos, as redes sociais, os comunicadores a guardarem registros por 6 meses. Então, quando a vítima nos procura, porque um fake está ameaçando, está constrangendo, está extorquindo, ou criaram um perfil falso em nome dela, nós pedimos ao juiz uma ordem a essa rede social para que ela remova esse fake e identifique os registros de quem está por trás. É assim que a gente consegue chegar nessas pessoas que estão praticando crimes digitais. E essas pessoas que fazem esses fakes, elas são pessoas que vendem ou são as próprias pessoas que vão lá atuar como criminoso? O fake hoje tem os dois cenários. Tem o crime cibernético hoje é um crime extremamente organizado. Eu costumo dizer que ele é mais criativo do que técnico. Profissional, né? Profissional, eles têm estrutura, eles têm orçamento, eles se valem de dados pessoais, né? Então, hoje o dado pessoal que vaza e que a gente não fica sabendo abastece o crime cibernético. Tanto que hoje ele cria um perfil falso, ele cria um fake. E a motivação hoje dos fakes, ela é totalmente financeira. Então, quando eu clono o WhatsApp de alguém, ou eu crio um outro perfil, um outro número no WhatsApp com a foto lá, por exemplo, da doutora Mônica, eu quero me comunicar com a rede dela
para vender algo, entre aspas, ou para oferecer algo e prejudicar. Então a motivação hoje é financeira. E as redes sociais fazem vista grossa, dificilmente tem um programa efetivo para remover esses perfis fakes. O Meta mesmo anunciou agora o selo verificado para todo mundo que compra. Não é todo mundo que pode ter um selo verificado. E isso acaba incentivando cada vez mais que os perfis falsos surjam ou nos comunicadores ou nas redes sociais. E o objetivo dele, ele vai tentar tirar dinheiro de alguém. Então, você acha que a Meta ela facilitou ainda mais? não só a Meta, né? Mas todos... Porque teve uma briga aí, né, da nossa... Nós estávamos recentemente lá no Chega Mais no SBT, falando sobre isso, e os aplicativos de relacionamento também são outros aplicativos que falham muito na checagem de perfis. Então os criminosos, eles clonam perfis em redes sociais para conectar com seus amigos, tirar o dinheiro dos seus amigos, clonam seu perfil no comunicador para também tentar adicionar seus amigos e tirar perfil, e agora eles vão para os aplicativos de dating, relacionamento, criam perfis extremamente realistas, com dados falsos, iludem pessoas ao encontro e aí ocorre a extorsão. Quando não sequestram ou quando não pegam o dispositivo, fazem as invasões. Então as redes falham muito hoje no Brasil em autenticar esses usuários. E isso é um prato cheio para o bandido que está cada vez mais tirando o dinheiro das vítimas por esses canais, né? Sim, o que a gente vê tem perfil até que eu olho assim, eu imagino que seja fake, mas não tem como, né? A gente tenta ver os seguidores, se tem algum seguidor em comum, e nunca tem, né? Então a gente vê um monte de seguidores fakes que a gente não sabe nem de onde vem, né? Exatamente. E eles são criados para isso, né? Para dar golpe nas outras pessoas. São bots, são robôs, né? Ou são robôs ou são perfis administrados por bandidos, né? Então tem um exemplo de um golpe muito comum que assola muitos homens, é o golpe da rede social. Então ele recebe lá um contato de uma moça, uma mulher bonita, atraente na rede social, vai para o WhatsApp, e naquele momento a conversa desenvolve. Em determinado momento a mulher se expõe, ele se sente confortável a se expor, e na sequência entra um delegado de polícia. Então o delegado, olha, eu estou com o pai da vítima aqui, ele é menor, nós vamos instaurar um processo por pornografia infantil, o senhor tem que pagar 50, 100 mil reais, senão a gente não vai dar sequência, o senhor vai ser preso. Os dados dos delegados são fraudados, os documentos falsificados, não existia garota, era uma quadrilha, e tem muita pessoa que entra nisso. Né? Fica então, com medo. assim como tem golpes direcionados a homens, nós temos golpes direcionados a mulheres também, que são os golpes ligados a um novo relacionamento, normalmente mulheres com uma faixa etária maior, em que eles fazem um levantamento, essa pessoa diz que está vindo para um relacionamento, normalmente que mora no exterior, e que teve um probleminha lá com seus bens, os bens estão bloqueados, precisam de um adiantamento para vir, e a pessoa é anestesiada. Caramba! Né? Já chegou o caso da gente falar para a pessoa, falar, tá vendo esse perfil aqui, ó, é um ator francês. Não é possível, não é possível. Eu converso com ele, ele sabe tudo da minha vida, ele me conhece. Fala, mas você já encontrou? Não encontrei, mas ele sabe. Foi difícil eu convencer a vítima, e aí entra na sua competência, que é a questão psicológica, que ela estava conversando com um fake, eu achei quem era a foto original, mesmo assim a pessoa ela não se teve. envolveu com uma pessoa ali imaginária. E da imaginação dela, ela queria aquela pessoa, né? Exato. E às vezes é até difícil para essa pessoa descaracterizar e dizer que não existe, né? Eu acho que na sua posição de advogado fica até difícil, que ali já entra pro emocional, ela se envolveu emocionalmente, né? Exato, com aquela pessoa. Exatamente, a gente chama os familiares, olha, tá aqui, a gente quebrou sigilo, é um bandido que usou a foto inclusive usou a foto de uma figura pública. E é um processo de desconstrução muito dolorido, né? A pessoa se sente realmente ruim, às vezes já perdeu muito dinheiro, né? A gente tem casos de 3, 4 milhões de reais, né? Que foram direcionados, a pessoa acreditava e dilapidou o patrimônio num suposto relacionamento e conheceu isso. E encontra o sujeito? Então, tem uma dificuldade. Às vezes são brasileiros que aplicam esse golpe. Então hoje, com base no Marco Civil da Internet, que é a lei que traz os direitos e deveres, nós temos a possibilidade de quebrar sigilo das redes sociais, porque elas guardam os dados, e tentar descobrir quem está por trás. Mas às vezes ele pode usar uma conexão de terceiro, um chip frio, pode usar uma VPN, pode estar no exterior. Então são fatores que podem dificultar a gente chegar até essa pessoa. Foi essa briga que estava havendo com o nosso ministro e o Telegram? É. Exatamente, muito bem, exatamente isso que acontece.
os aplicativos, o Marco Civil da Internet foi uma lei muito importante no Brasil, porque ela traz direitos para nós, que somos usuários de internet, e traz deveres para as redes sociais e comunicadores. Dentre eles, o anonimato não é absoluto, né? Então, toda vez que eu entro numa rede social, faço login, crio um perfil, a rede social captura minha data, hora, meu IP, meu fuso horário. Não compartilha com ninguém. Mas quando tem uma ordem judicial, eu sou obrigado a fornecer. Imagine que pornografia infantil está circulando num comunicador. Até hoje existe dificuldade, por exemplo, em se apurar a autoria de conteúdos ilícitos que acontecem no WhatsApp da vida, porque essas redes resistem. Então o Marco Civil trouxe essa regra. E no caso que você citou foi isso. Crimes sendo praticados nessa plataforma, que tem sede na Rússia, mas ganha dinheiro aqui, o brasileiro adora o Telegram, e essa rede social virando as costas para a decisão. Pois é. Foi aí que o ministro determinou bloqueio, suspensão no Brasil. E vou falar para você, Mônica, não adiantou. Hoje é uma das redes que mais incentiva o crime cibernético. Se for a céu aberto lá e pesquisar cartão clonado, informações para golpes, RG com selfie, você vai encontrar a céu aberto. O bandido ele não precisa nem ir para a Deep Web mais. O próprio Telegram ajuda ele, porque ele sabe que ele não vai ser identificado. O Telegram, né? O Telegram também tem um anonimato ali, que tem pessoas que só têm Telegram. Exato, exato. E isso está incentivando muito a criminalidade. Não digo que não seja importante ter privacidade, mas tem um limite. Sim. Você não pode permitir que esse incentivo ao crime. Eles até vendem curso de faculdade do crime, faculdade da bandidagem. Você lá compra um pack de curso, já vem com dados, já vem com aplicador de golpe. E isso está acontecendo a todo momento. Isso faz com que o Brasil seja um dos principais países do mundo em número de crimes cibernéticos, o segundo maior da América Latina. Nossa, gente. Nós temos estimativa do Anuário de Segurança Pública, entre 2022 e 2023, os crimes digitais cresceram 65% no Brasil. Então, é extremamente grave essa situação. E é demorado, assim, para julgamento? Demorado. É demorado? Primeiro, é difícil chegar em julgamento, né? Então você tem hoje poucas delegacias especializadas, poucos profissionais especializados, muitas autoridades que deveriam recepcionar as vítimas de crimes cibernéticos, normalmente não estão preparadas para recepcionar essas vítimas, para atender essas vítimas, e tudo isso contribui para que poucos casos virem processo. Então a gente tem muito BO, mas pouco inquérito, pouquíssimo processo e pouca condenação. Então o bandido ele já sabe. Normalmente o perfil adolescente que vende cartão, vende... Não tem punição, né? Estou no Telegram, estou anônimo, se quebrar em sigilo eu vou ser identificado e provavelmente isso não vai virar um processo. Então, você já prendeu alguém? Motiva. Já aprendemos. É importante destacar que existe pena grave para crime cibernético. Então, só para você ter uma ideia, em 2021, a Lei 14.155 aumentou as penas para o crime de estelionato online, fraude eletrônica, é 8 anos de reclusão. O problema é apurar, é descobrir quem é, né? Então, hoje, a investigação digital, a perícia digital, ela não está acessível a todos, né? E nem todas as vítimas de crimes cibernéticos podem pagar. O Estado não provê delegacia especializada em todas as cidades, então você vai chegar numa delegacia comum que às vezes a pessoa, quem vai lhe atender, não entende o que está acontecendo, entende que aquilo não dá para fazer nada, e todo esse cenário incentiva o crime digital, que todo dia ganha muito dinheiro. É muito lucrativo ser um bandido digital e estelionatário digital no Brasil. Às vezes são pessoas que a gente nem imagina, né? A gente até conhece e nem imagina, porque... tem que ter uma inteligência também, né? Sim, a pessoa é inteligente. Eu digo que eles não param, né? Então, nesse momento, eles estão pensando num jeito. O crime cibernético trabalha certinho, eles não param em nenhum momento. Então, a todo momento, eles estão desenvolvendo técnicas para fraudar alguém. Então, você acha que são psicopatas no sentido mesmo da psicopatia ou bandidos mesmo de assalto? Ele não assalta a mão armada, mas ele vai assaltar ali. O que você acha? O que eu verifico é isso. Não dá para alegar nenhum tipo de patologia, até porque se alega patologia ele pode não ser punido, né? Porque a lei ela dá essa escusa. São bandidos, são aproveitadores que veem um cenário de um ambiente favorável, as pessoas sendo jogadas no digital sem ter noção de segurança da informação. Foi assim com fintech, foi assim com banco digital. Todo mundo tem banco digital. Está sendo assim com a identidade do governo, o GovBR, que hoje se você não tem um GovBR, você não faz nada, né? Você abre empresa no GovBR, você negocia suas dívidas, tributos no GovBR, você faz tudo.
sem os cuidados com segurança. E ele vê esse ambiente como favorável. Então ele sabe que ele consegue tirar dinheiro das vítimas. O bandido ele tira R$ 150 de um auxílio e tira milhões. Ele não vê o rosto da vítima. Então para ele não interessa se a pessoa não tem ou tem dinheiro. Então nós tivemos muitos casos na pandemia com os auxílios emergenciais de pessoas que perderam auxílio do governo para bandido. Meu Né? Deus! Agora, recentemente, o governo federal lançou uma renegociação de dívidas lá, que você mesmo ia lá, cadastrava suas dívidas, pagava parcelado, o bandido entrou lá e começou a mandar mensagem para as pessoas. Sua dívida de X vai custar tanto, pague R$90, R$80, e muita gente caindo também. Então os bandidos mudaram, né? Eles sofisticaram, não precisa nem de arma mais. Não, é uma estrutura totalmente digital, com tecnologias, com inteligência artificial, que vai dificultar ainda mais as pessoas discernirem que estão sendo vítimas de golpe. Dou um exemplo para você, a tragédia, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, quem acessava o YouTube e outras redes sociais, uma propaganda do Luciano Hang, da Havan, vendendo ar-condicionado a R$159, ele falando, e que toda a renda ia ser revertida para o Rio Grande do Sul. Aquilo foi construído com inteligência artificial. Nossa. Extremamente realista. Muitas pessoas caíram. Então o bandido agora ele tem criatividade, ele explora os momentos de comoção social, curiosidade, incentivos governamentais, épocas do ano, Dia das Mães, Black Friday. Ele fica atento a tudo isso, descobre ali um perfil, pega dados e ele já chega para a vítima com uma série de dados dela. Então desarma, a vítima não consegue entender que ela está caindo num golpe. E isso faz com que esse cenário seja extremamente lucrativo. Né? Sofisticaram, né, os golpes, assim, com a tecnologia, as pessoas que entendem, né, talvez sejam bandidos também atualizados, né, da tecnologia, são bandidos novos. Exatamente. E são dois, você falou, dois pontos fundamentais aí, né? A tecnologia, que pode ser usada para más finalidades, como a própria inteligência artificial, os deepfakes, né, que eu consigo colocar enfim, a minha imagem com uma voz, com uma fala que não me pertence, extremamente realista, e isso pode ser utilizado para golpe. E os dados, Mônica, o crime ele não seria tão efetivo se não houvesse tanto dado vazado no Brasil. Então, banco frauda dado, telefonia vaza dado, governo vaza dado, sabe, esses dados vão parar lá no Telegram, vão parar lá na Deep Web, eles vendem esses dados. Eles vendem número de cartão, eles vendem foto com selfie. Eles vendem documentos e isso é usado hoje para te abordar, para abrir uma conta no seu nome, para contratar um empréstimo, para criar um perfil fake. Então, o dado pessoal ele alimenta hoje... Quando a conta é aberta em nosso nome, por exemplo, a pessoa abre uma conta no meu nome, mas aí ela não utilizou dessa conta ainda porque não conseguiu movimentar. Mas ela pegou todos os meus dados e abriu, o banco permitiu, o banco digital permitiu que ela abrisse aquela conta. Essa pessoa já está, ela já tem assim um crime? Sim, com certeza. Ali já existe um estelionato, né? Artigo já existe, 171 né? do Código Penal. E se esses dados para abertura de conta, eles foram obtidos pela tecnologia, pelo comunicador, pelo WhatsApp, pela rede social, é fraude eletrônica, que é um crime novo e a pena pode chegar a 8 anos de reclusão e a pena é agravada quando eu estou lidando com idosos e pessoas que não teriam condições de discernir, estão caindo num golpe. Então a gente tem que ficar muito atento à abertura de conta. O bandido hoje ele abre conta ou para receber produto de crime, ou para contratar empréstimo, ou para se passar por você de alguma... Tem muito empréstimo, né? Chega muito e-mail de empréstimo. Emprestimozinhos que são feitos hoje, outra falha dos bancos, a 2, 3 cliques, sem qualquer validação. Então tem muito banquinho hoje em que o empréstimo é feito a 2, 3 cliques, e às vezes tem o banco que tem um critério maior, eu preciso de uma selfie sua com o documento. Aí ou ele pega o dado vazado da pessoa, ou ele dá um golpe para tirar isso da pessoa. Tem o golpe do presente. Não é o golpe do presente, a pessoa te liga, olha, você tem aqui flores, alguém te mandou um presente, você ganhou um prêmio, eu estou indo te entregar. Chega lá, o motoboy, te entrega o presente, fala, ó, só preciso confirmar aqui que você recebeu, né? Tira aqui a sua foto, só para confirmar que você recebeu. A pessoa vai lá, põe o rosto, recebe ali o produto e aquilo é o documento, é aquela informação que faltava para ele acessar a conta e contratar o empréstimo. É muito pensamento. Eu acredito que essas pessoas elas têm assim uma inteligência até aguçada, né? E parece que eles estudam, né, a pessoa, porque quem cai nesses golpes geralmente
são pessoas inocentes e primeiro que pessoas que não conhecem da tecnologia, né? Sim. E depois o outro lado também é que mexe com o emocional, quando envolve a pessoa, né? Ela tá ali, ela pode ser uma pessoa até com uma carência afetiva, né? E a pessoa vai ali na conversa com o tempo e ela vai conseguindo. Isso você percebe, essa carência das pessoas? Muito. Existe o primeiro lado, é isso que você bem colocou, né? Que ele faz apelos emocionais e gatilhos. O criminoso conhece gatilho mental hoje, então ele te deixa... Ele deve estudar, né? Até deve buscar. Tem uma dicção, tem a comunicação, tem apoio muitas vezes de gente dentro das instituições, infelizmente. Alguém que clona o seu telefone. Ligou lá, se passou por você, falou que você estava sem o chip, precisava ativar em outro plástico. Se validou por você, conseguiu identificar. Né? E o criminoso hoje ele trabalha isso. Olha, agora uma transação de 5 mil na sua conta, não foi você? Não, pelo amor de Deus. Então calma, clica aqui, confirma esse dígito, vai até a agência, ou espera aí que eu baixe esse aplicativo. E na verdade a pessoa estava ali na ânsia. O golpe do sequestro era assim, as pessoas, pai, tô sequestrado, me paga. Às vezes a pessoa não discernia, ativava o reptiliano dela ali, o clique rod, ia lá fazia o pagamento. E quando você fala de golpe do amor, os golpes envolvendo amor, relacionamento, é exatamente isso. Então a vítima ela se vê envolvida num relacionamento e normalmente eles escolhem a vítima a dedo, eles têm informações, têm info, monitoram redes sociais, sabem que a vítima deve estar fragilizada e aí vão explorando isso, vão ganhando confiança, né, vão escalando. Você acha que vem mais assim em aplicativos? Porque assim, o que se imagina é que quem busca um aplicativo são pessoas afetivamente, né, que estão necessitadas ali de um relacionamento. E você acha que nesse meio tem mais golpes? Sim, exatamente. Eles conseguem mais? Eles valem-se hoje das redes sociais convencionais, como o Facebook, o Instagram. Que as pessoas se passam ali, geralmente é por pessoas de fora, né? Olha que interessante, a gente tem tido vítimas, homens, que o contato começa pelo WhatsApp e é uma mensagem por engano. Então, uma pessoa bonita, interessante, atraente, olha, estou aqui no aeroporto. Aí a pessoa, opa, desculpa, quem é você, aeroporto? Ah, desculpa, era para outro. E aí ela puxa papo. Ela não, o bandido, né? E aí desenrolou pelo WhatsApp. Agora o dado da pessoa vazou, sabia que ele devia ter algum patrimônio, alguma informação, e aí desenvolve. Nas redes sociais é a mesma coisa, é aquele por engano que puxa um assunto e começam a conversar. Mas no aplicativo de relacionamento, esse é o prato perfeito, porque as pessoas estão lá. Estão lá já para se relacionar, né? Estão disponíveis. Então a gente sempre recomenda, né, que você continue no aplicativo, não forneça seu Instagram, não forneça seu WhatsApp, até se munir de muita informação de que está falando com uma pessoa real. Mas às vezes até a verificação eles falsificam da aplicação. Então vai estar lá, perfil verificado. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eles podem ter usado documentos de outras pessoas. Né? Sim, mas o fato é que às vezes a pessoa se envolve e o outro lá forja até uma família, né? Uma situação, cria vínculo. E como que já aconteceu disso, de a pessoa criar um vínculo, porque o bandido, ele sabe, ele não vai criar vínculo, né? Sim. Ele não cria laços, mas e a pessoa aqui, né? Porque tem aí um dano também, né? Psicológico muito grande. É um estrago tremendo. A pessoa, olha, até agora eu não consigo entender o que eu passei, né? Como eu pude cair, como eu pude entrar nesse golpe. Existem criminosos que mantêm esse relacionamento à distância, mas se você conversar com a vítima, dá a sensação de que ele sempre esteve junto com ela. Acompanhando ela em tudo, como se ele convivesse lado a lado dela a todo momento. Tamanha a confiança que, por meio da tecnologia, ele conseguiu ter dessa pessoa. Então, isso é extremamente assustador. E existe também aquele criminoso que aparece. Então, a pessoa vem, começa um relacionamento, se une, às vezes a pessoa até apresenta aos familiares e, de repente, ele some. Ele arruma, ele consegue um valor, ele consegue um bem e aí ele desaparece. E a vítima realmente fica doente, totalmente abalada psicologicamente, sem menor estrutural para seguir sua vida e aí realmente precisa de saúde, né, de psicológico.
Nesse caso aí, você tem dois trabalhos, né? Esperar a vítima também se recuperar psicologicamente, né? Para depois ver se ela vai querer dar continuidade nesse processo, né? Que pode ser que às vezes também nem vale a pena, né? Normalmente a gente fala com os filhos, né? A gente fala com outros familiares que podem dar suporte, tenta poupar ela de qualquer menção em relação a isso, porque é extremamente fragilizado. E aí a gente já adota as medidas de bloqueio bancário, quebra de sigilo se a gente não desconhece, junta a delegacia e a polícia para apurar a fraude eletrônica. Então são algumas medidas que a gente já toma em relação a essa pessoa. Mas lembrando, né, ele pode dilapidar esse patrimônio, ele pode sumir com isso rapidamente. Às vezes são pessoas que já têm uma ficha extensa, então não se importam em lesar uma ou outra pessoa. Por isso que é muito importante esses momentos que a gente tem para conscientizar, né? Porque a informação ela pode separar a pessoa de cair num golpe digital, né? E hoje a gente tem muita gente no Brasil caindo. Isso, ele não vê faixa etária, tem adolescente, tem idoso, tem adulto, e ele não vê também condição financeira. Tem gente perdendo R$150, que era um auxílio, tem gente perdendo 2, 3 milhões de reais. Não importa o valor, né? Vai ali culturalmente falando. Agora, uma pergunta assim, bem focada na saúde mental, que eu queria até entender como que funciona. A Lei Maria da Penha, ela se enquadra nessas leis, nesses crimes digitais ou cibernéticos? Excelente questionamento, né? A Lei Maria da Penha é uma grande proteção. Que ela é ali puramente uma coisa assim que protege a mulher, né? E está muito ligado esses crimes também às mulheres mais carentes, mais afetuosas, né? Então, a violência envolvendo o gênero contra a mulher está previsto na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que traz garantias, descreve quais são as violências. Então não é só violência física, mas é violência moral, é a violência psicológica, né? A violência moral é atribuir à pessoa, caluniar, difamar a pessoa. A psicológica você conhece bem, né? Que é amesquinhar, a pessoa não é nada, não vale nada, enfim, todos aqueles atos para fazer com que a pessoa ela perca a sua referência. E a violência patrimonial, que é muito grave, né? Que é subtrair o patrimônio da vítima, é roubar, E depois disso tudo é que ela vai para patrimonial, né? Porque depois que ela envolve a pessoa já danificou ali todo o seu ego, né? Aí ela já entregou tudo. Normalmente é isso, a pessoa já está totalmente minimizada. Não se reconhece mais. Não se reconhece, né? não consegue mais mensurar o seu valor. E aí entra patrimonial, que aí são acesso às contas, é desvio de bens, é contratação de serviços ou compras em nome dessa pessoa. E fica endividada, fica endividado, né? E sai. A lei protege. Com todas essas, a mulher de todas essas violências. É importante destacar também que o Código Penal já tem os crimes de violência psicológica, né? Tem o crime de stalking, que é o crime de perseguição à mulher, e a Lei Maria da Penha tem as medidas protetivas, né? Então hoje a vítima que sente uma ameaça que é iminente ou que sofreu uma injusta agressão, ela pode diligenciar até um delegado, para que o delegado peça a protetiva. E se o delegado não aceitar ou não entender o caso da protetiva, ela pode, por meio de um advogado, pedir diretamente ao juiz, expondo, justificando os motivos. Hoje os juízes têm feito um esforço para abarcar o mundo virtual, porque o mundo virtual, a lei, ela ainda não prevê expressamente, mas os juízes fazem um esforço no sentido do distanciamento virtual também. E nós temos um projeto de lei proposto em 2023 que vai atualizar a Lei Maria da Penha e vai criar também a protetiva virtual. Proibição de seguir, de curtir, de ficar mandando mensagem, SMS. Mas isso já não está implícito na... Está na lei, então, que os juízes fazem. Hoje está implícito, os juízes né? acabam estendendo a legislação, não está expresso na Lei Maria da Penha a questão virtual. Mas a lei vai ser importante, porque vai constar. Então, qualquer dúvida que um juiz ou que um delegado tenha, não vai existir mais. Isso vai ampliar. Uma mensagem, né? Uma mensagem. Eu não posso me conectar, eu não posso seguir, compartilhar. Nós temos o crime de stalking, que é o crime de perseguição, que é atormentar psicologicamente alguém de forma reiterada, inclusive por meios virtuais. Reiterada seria... Constante.
Eu não E posso... também tá no lugar de outra pessoa, um fake. Exatamente. É mais ou menos aquela bebê rena, aquela série da Netflix. Aquilo ali é um stalking tremendo, né? Então, assim, e o homem também pode ser vítima de stalking. É isso que eu ia perguntar, né? Com certeza. A Lei Maria da Penha, ela protege mulheres, tá? Mas a Lei Maria da pelo Penha Código é Penal, homem posso- contra mulher, é homem protegendo a mulher do homem. homem, exatamente. Não mulher da mulher. Não, porque a violência no Brasil... Contra a mulher. A violência contra a mulher é muito maior, né? É diferente dos Estados Unidos, em que o homem ele pode se valer das leis de violência doméstica. Sim. No Brasil, não. A Lei Maria da Penha é para a mulher. Pelo número, né? Sim, a mulher que sofre com violência, a mulher é estatístico, é histórico, então foi que se criada essa lei. A tendência é que essa lei, quando ocorrer um amadurecimento, os números mudem, ela possa não ter mais a sua eficácia. Mas isso não se sabe quando vai acontecer. Então, existem as proteções para a mulher. E essas protetivas, com o projeto de lei, elas também vão se estender ao mundo virtual. Embora a gente já tenha algumas decisões de juízes proibindo a pessoa de mandar mensagem, de curtir, de compartilhar. E o Código Penal trouxe o crime de stalking, que é aquela perseguição reiterada, a pessoa não difama, ela não ofende, ela não ameaça, mas ela não te dá paz. Então todo dia tem uma mensagem, cada post que você tem um comentário, e aquilo vai te causando insegurança, angústia, vai te causando ansiedade, e isso gera um dano. E até 2020 eu não tinha uma lei específica para isso, e foi alterado o Código Penal, e o stalking é crime no Brasil agora. Isso é interessante até os profissionais da área da saúde mental saber, né, que isso é crime, porque antes de chegar no advogado, eles estão no nosso consultório, as pessoas estão se tratando para se libertar desse danos que esse bandido, né, só falando assim, ele causou, né? Então elas vêm para o consultório abalada, com depressão, com a autoestima ali super rebaixada. E aí, né, o pessoal da saúde mental, é importante saber que existe uma proteção até para encaminhar, para poder saber que a pessoa ela pode se proteger de outras situações, né? Exato. Existem casos no escritório de perseguição, de stalking, que a pessoa criou perfis e fala que é casado com a mulher, como se tivesse uma relação com a mulher. Tamanho o mundo dessa pessoa, de que ela realmente quer ter uma relação com a mulher. E a mulher é perseguida, ele seguia ela no trabalho, ele ficava esperando, ele mandava objetos para a clínica dessa pessoa, e chegou ao ponto dele criar um perfil na rede social falando que ele tinha um relacionamento sério com a pessoa. Então é uma questão que o próprio criminoso, ele também precisa de cuidados, porque ele tá vivendo num mundo que não existe, etc. Então essa questão psicológica, ela é fundamental. Você falou que assim, normalmente eles estão lá no psicólogo, e aí é importante saber quais são os direitos, quais são as proteções, a protetiva, eventualmente a ordem de distância virtual, você fazer uma queixa, crime, representar por crime. Isso é importante, mas às vezes nós também recebemos pessoas que já procuram o direito, mas elas também precisam de um apoio psicológico. Então eu vejo sempre que é sempre bom ter essa troca, parceria, né? Essa conexão, porque a gente trata um ser humano como um todo, né? Então a questão, os seus direitos, a sua proteção é importante, mas também isso trouxe impactos para você. Então, é que a gente aqui na saúde mental, né? Assim, é importante até a gente ter essa troca, porque geralmente essas pessoas que estão do outro lado, os perseguidores, vamos pensar nos perseguidores, né? São pessoas que muitas vezes têm uma paranoia, elas têm assim algo que ela faz sair do mundo real, né? Exatamente. Então essas pessoas geralmente elas não procuram alguém para se tratar, porque elas estão no mundo delas ali. Para elas existe aquele mundo. Sim. E se elas saírem daquele mundo, elas desmoronam. Então, elas não buscam ajuda para a saúde mental delas. Sim. Então, é muito perigoso por isso, né? E elas causam danos na outra, que está suscetível a isso, né? Ela está ali buscando alguém que cubra ela com aquilo que ela precisa. E o outro está disposto a doar, né? Então, é aí que acontece essas coisas aí que as pessoas, às vezes, elas se envolvem e falam, como que eu caí? A pessoa ela tava com uma falta e o outro estava pretendendo doar ela. Há uma interação, né? Há uma interação, né? Junta o útil ao agradável, o côncavo e o convexo, né? Sim. Então aí quando
as partes se juntam e se encontram. Isso é curioso, porque a própria Lei Maria da Penha prevê o tratamento psicológico e tratamentos para o agressor. Mas hoje nós sabemos que na prática isso é bem difícil. Nos Estados Unidos tem, né? Porque o agressor precisa também, precisa. né? Aquele que pratica violência, seja ela em qual modalidade, ele tem essa previsão legal, mas normalmente não acontece. E o que nós verificamos também muitas vezes, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, é justamente as pessoas que com a tecnologia, às vezes com a falta de amor próprio ou algum motivador, acabam criando ambientes de que elas estão sofrendo algo na internet. Isso não é incomum no escritório, Mônica. Pessoas chegarem, eu estou sofrendo uma perseguição. Aonde? Na internet. Não, preciso do link do canal, do site. Não tenho. Eu sei. Ou, olha, o computador está monitorando o meu dia a dia. Tanto que toda vez que eu abro o computador eu recebo propagandas de algo que eu estava pesquisando. Ou, olha, eu sei que as minhas fotos vazaram. Ah, mas vazaram aonde? Não, eu sei que vazaram, mas quem? Eu não sei, mas eu tenho certeza. Então, esse é um indício também que quando a gente recepciona essa pessoa, de que ela precisa de uma questão de saúde mesmo, né? De um acompanhamento. E vocês chegam a investigar mesmo ali se é verídico o que ela está falando ou logo vocês identificam? Não, normalmente a gente faz um bom questionário, né? As nossas consultas, atendimentos aí passam de 1 hora, a gente faz um levantamento, né? Seria uma anamnese jurídica, para tentar entender toda a contextualização. Às vezes fazemos uma triagem com outros advogados e aí a gente se reúne para identificar. E logicamente que a gente não pode, né, dar um diagnóstico de saúde, mas a gente, de uma forma muito clara, informa que nesse momento não há o que a gente possa fazer. Porque se existe esse monitoramento, nós do direito trabalhamos com provas, né? E que a pessoa ela precisa realmente ter um tratamento. É muito difícil essa abordagem, porque normalmente a pessoa ela chega num atendimento e fala, olha, todo mundo está falando que eu estou louco, por exemplo, né? E por isso que eu te procurei, porque eu sei que você conhece a área, vai poder saber, vai poder identificar. E na verdade a gente está de mãos atadas também, porque a gente E não como sabe. que é? Porque você não tem ali instrumentos, né? Você não tem uma técnica para você manejar um paciente. Eu diria que é um paciente, né, que precisa ser manejado ali com o delírio dele. Como que você faz nesse momento para poder esse cliente entender que não é ali que ele vai conseguir aquela ajuda? É importante ouvir, né? Porque as pessoas, normalmente ela procura outras pessoas, familiares, os familiares já cortam, enfim. E ouvir todo o contexto. E aí a gente explica embasadamente, né? Que por mais que a gente entenda essa questão, né? Tenha atentamente ouvido, nós não conseguimos mover a justiça sem ter pelo menos um indício. Então, da nossa parte, nós não é que estamos ali totalmente descartando ou que não faz sentido nenhum, mas ali a gente não consegue avançar. O grande problema é que algumas pessoas insistem, né? Então continuam querendo, agora eu tenho mais, agora eu descobri outras provas. Aí marcamos e aí não existe outras provas, né? Até que chega um momento que a gente precisa falar francamente, olha, na nossa visão, não existe nada que possa ser feito juridicamente. Acredito que isso pode ser algo que você está imaginando, está pensando. Então vocês chegam a falar. Porque assim, dos elementos que você me traz não dá, né? Mas em nenhum momento, né, a gente, enfim, diagnostica, nada. Sim. Mas assim, olha, será que realmente isso está acontecendo? Porque, veja, se acontecesse isso, ia ter indícios, ia ter logs, cadê? A pessoa ela não consegue explicar. Ela não consegue falar, não, está aqui, levantei. Toda vez que você questione as provas, ela faz um loop. Né? Então a gente trabalha, a ideia é essa, a gente sempre que possível tentar encaminhar isso. Agora fica uma dica, não fale que aquilo não existe. Que não existe. Ela pode ter um surto ali. Exato, e o que acontece é isso. Quando a pessoa procura normalmente o escritório, ela já ouviu que não existe de diversas, da delegacia, de outros profissionais que não são da área. E a gente adotou sempre essa postura de ouvir realmente e dar um parecer jurídico. Olha, não tem o que eu possa fazer nesse momento. Ele quer uma escuta, né? Porque eu preciso de provas. Né? Então, e a gente só descobre no primeiro atendimento. Né? Então, assim,
Aí nas tentativas de remarcar, a gente já tem um critério. Olha, tem algo novo que a gente possa? Porque senão está válida ainda a primeira recomendação. Até porque ela não acha que a gente é o psicólogo, Sim, senão ela vai ficar querendo conversar. Eu tive caso de uma pessoa, de uma idosa, que ela falou, olha, eu ganho uma aposentadoria e eu quero pagar você mensal durante toda a minha vida, para a gente poder ter essas consultas. A idosa? A idosa. Agora imagine um profissional de má fé. Né? Opa, claro, né? Vamos lá. A pessoa, ela imaginava que o pessoal do bairro, de certo modo, ria dela, hostilizava, porque existia algum conteúdo na internet. Essa era a história. A gente fez tudo, analisou, não tinha nada. E ela fez um atendimento e um dia ela fez essa proposta para a gente. Olha, eu sei que não tem, mas eu preciso de orientações, então eu quero mensalmente. E aí a gente teve que, não, olha, não é o caso do jurídico. O jurídico a gente não tem o que orientar, a primeira orientação permanece válida. Precisa de uma orientação psicológica, né? Sim. De um apoio, enfim, de entender, organizar esse contexto. Né? Nossa, que bacana, né? Tá tão ligado. Quando a gente fala ligado. que o direito está muito ligado à saúde mental, né? E tem uma conexão, né? Que são direitos, né? Do cidadão. Exatamente, previstos na Constituição. É muito bacana isso. Eu acho que agora com esse leque que está abrindo aí do direito, de leis, a gente tinha que fazer mais parcerias, né? A saúde mental com essa parte. Eu acho bem bacana, porque sempre vai precisar, né, de um apoio ali, tanto jurídico, né, que possa defender, quanto da saúde mental, porque as pessoas também que, como você falou, as pessoas que também que aplicam o golpe, às vezes elas precisam de ajuda também, né? Sim, não só quem aplicam, mas às vezes as vítimas de crimes cibernéticos reais, tirando o caso dessas pessoas que a gente não identifica nada no digital e que realmente às vezes é uma criação dela. Sim. E que precisa, as vítimas sofrem muito com o crime cibernético, né? Impedem a ressocialização, elas entram numa depressão profunda, sim, num senso de desvalorização imenso. Então, a solução perfeita que eu vejo, ela é multidisciplinar, né? Então, o advogado cuidando, mas que é o apoio técnico. Sim. Agora o apoio psicológico e emocional, ele é fundamental. Isso deveria ser oferecido pelo Estado. Sim, não com certeza. Dentro das prisões, das delegacias, poderia ter, exatamente. Né? A gente tem, para as vítimas de crimes cibernéticos hipossuficientes, a gente tem o IDCI, que é um grupo que foi formado por vítimas de crimes cibernéticos, e a gente dá orientação técnica e apoio também psicológico para essas pessoas que não têm condições de pagar realmente, né? de entrar com um processo, estão lá e já tivemos casos de pessoas, por exemplo, violentadas por parentes ou sofrendo violência cibernética e extorsão, sextorção, que é importante destacar aqui, já é previsto no artigo 215, 218 do Código Penal, é crime no Brasil, então se valer da relação de intimidade ou constranger alguém a produzir conteúdo e depois ameaçar divulgar esse conteúdo, a chamada vingança pornô, é crime no Brasil. Vingança? Vingança pornô. Ah, é? Normalmente é um termo... Essa que é da Carolina Dickmann? Não, da Carolina Dickmann foi... da Carolina Dickmann, se esse artigo tivesse em vigor, seria. Tá. Mas na época foi extorsão, porque eles mandaram em tese mensagem para ela, olha, se não pagar tanto, acho que era 10 mil reais, eu vou divulgar, né? Então era extorsão, não tinha ainda a sextortion. Agora existe um crime de sextorção. E a menor entra em contato e olha, eu não tenho mais interesse em viver, né? E aí isso é grave. A gente não pode receber uma mensagem dessa e simplesmente falar, não vai virar um cliente. Então a gente encaminha, né? Fiz contato com delegacia, a gente faz contato com delegacia de defesa da mulher, com uma rede de pessoas que estão dispostas na psicologia para ajudar também. E a nossa parceria aqui, para os casos, a gente tem uma honra a gente poder, nos nossos casos de direito digital e fraude, poder contar com a doutora Mônica também. A gente encaminha porque são questões que se complementam e cada um na sua área. Exato, cada um na sua área, né? Porque você vai ter um olhar ali, quando a pessoa começa a falar, você já... Já o diagnóstico, eu acredito que aqui a gente pode caminhar nesse juntos para a pessoa... realmente evoluir. Às vezes foi vítima, ok, também precisa do tratamento psicológico. Sim.
às vezes não foi vítima. E aí é uma questão que também precisa de um olhar do profissional da saúde, porque senão ela vai ficar nesse loop infinito. Exato, não vive mais. É. A gente atende pessoas empresárias, bem-sucedidas. A pessoa tem 2, 3 negócios, franquias, e entrou nessa. E é difícil pra gente, né? Essa necessidade, né, que a pessoa tem de ser útil ao outro. E aí o outro sabe dessa necessidade, ele estuda a pessoa. Então aí é que ela cai. É a junção perfeita do criminoso. Perfeita, nossa. Tanto que as pessoas elas demoram para entender que estão caindo num golpe. Às vezes nem os familiares acreditam. Né? Já tive casos que os familiares foram para o escritório e falaram, a gente não sabe o que faz mais. Caramba. Todo mundo, tá na cara, a gente não sabe o que faz mais. Eu falei, não tem o que fazer. Deu 1, 2 meses depois, ela mesmo, a pessoa descobriu, simplesmente o relacionamento foi embora, não deixou rastros e a pessoa desmoronou tudo. Né? E tudo começou no digital. Caramba. Porque o digital ali, tem pessoas que se conhecem, né? Vai se conhecendo e depois que ela se vê, né? De fato, depois de 1 ano, tem relacionamento virtual, né? Sim, existe. Isso é muito perigoso, Você não tem garantia alguma de quem está do outro lado. Ele falou, não, mas, poxa, eu decidi me encontrar com ela porque ela postava indo para a faculdade, com o professor, com tudo. Como é que eu ia achar que era um fake, etc. E não era fake, era uma menina que foi cooptada pela quadrilha, cedia seu documento, cedia sua vida social para esse perfil, a troco de e eles alimentavam. De uma comissão, eles alimentavam, essa pessoa foi vítima também. Então, assim, não dá nem para confiar numa... antigamente a gente falava, né? Você estava num aplicativo de relacionamento, tem Insta? Vamos lá dar uma olhada no Instagram. Esquece, hoje em dia o cara faz o Insta perfeitinho. Já vai no Insta mesmo, né? A mulher faz um Insta perfeitinho, você vai ver a atividade social, você vai ver like, normal, vai marcar e vai perder. Mas é local público, marca em local público. Essa dica não adianta mais também. Os caras vão roubar você em local público também. Então é cuidado. O que você indica hoje para pessoa... porque vai existir pessoas que vai acreditar, né? O que você acha que precisa assim, tomar mais de cuidado quando ela conhecer alguém na rede social? Como que a gente pode, não garantir, mas prevenir, assim? Eu acredito que falta informação. Né? As redes de relacionamento, elas não fazem muita informação em relação aos crimes. Falta muito publicidade em relação a risco, golpe. Sim. Isso porque isso vai contrário ao que eles querem mais pessoas, etc. E também critérios na identidade, né? Apurar, antes de você criar um perfil, ter verificação, documentos, para evitar que alguém crie um perfil falso. Eu tenho paciente que fala que quando é pago é mais garantido. Isso é verdade? Na verdade... E tem alguns que pagam, né? Então, Mônica, melhora, só que o bandido tem dinheiro para pagar. É verdade. O bandido verifica, coloca selinho, não exponha seus dados pessoais, somente o mínimo necessário de informações, não exponha parentes, familiares, trabalho. Continue na rede do relacionamento antes de ir para um WhatsApp, para um Telegram, etc. Tem tempo assim de rede social, por exemplo? Na rede social desde tantos anos? Também, porque normalmente os perfis são muito novos, né? Então tome cuidado, faça um background screening, que a gente fala que é um levantamento mesmo de dados dessa pessoa. E as pessoas vão trocando também, né? Vão trocando, tem ali o histórico, avalie todo esse histórico e a dica de ouro, não exponha nudes, né? Não exponha a sua câmera. Porque na primeira exposição eles vão printar isso e aí vira o jogo. Aí começa a extorsão. A gente teve casos de cliente que estava pagando há 1 ano já, mensalidade. Não aguentava mais, já estava com um problema sério psicológico, casado. E foi difícil dar esse basta. Nós precisamos tomar as medidas, ele teve que abrir o jogo com o relacionamento, mas já estava nesse embalo. E aí tem um efeito, né, Streisand. Quanto mais você... paga, mais eles vão tirar. Então, são algumas recomendações para as pessoas que usam esses aplicativos de relacionamento, porque a gente participou lá no SBT de um caso grave aqui de São Paulo que levou ao homicídio de um jovem. E o cara, ele vivia para isso, né? Parece que ele não tinha nem namorado, ele se relacionava de dar golpe, e o outro caso envolvendo o Dom Juan Digital lá, que lesou, né, dezenas de mulheres.
E sempre com a mesma metodologia, né? Falar que enfim, o que não é, expor que tem condições financeiras, de certo modo deixa a pessoa mais confortável, em determinado momento inventa uma desculpa. E era uma quadrilha, né? Porque parece que alguém também sustentava ali a mentira dele, né? Exato, ele tem uma estrutura para manter aquela, abre aspas, verdade ativa. Né? E isso hoje, que bom, né, que as meninas descobriram, estão tomando as medidas lá, mas hoje isso é mais comum do que se imagina. Né? Os golpes de relacionamento digitais, eles têm crescido muito. Né? Então, lesam homens, lesam mulheres, e se valem mesmo desses apps por conta das próprias falhas dos apps, né? E às vezes a pessoa ali, foi o que você bem colocou, envolvida emocionalmente, acaba o lado analítico, né? Sim, ele é desativado. E aí eu vou só pro lado emocional. E você acha que é bom evitar, as pessoas evitar a se relacionar por meio digital? É difícil colocar isso porque hoje os nossos relacionamentos, tudo é digital. Né? Tudo é digital, então, assim, mas... a gente tem que aprender a reviver, a se relacionar de uma forma diferente nesses ambientes. Eu acho que é uma questão de reformular os nossos conceitos de educação, de critérios de segurança, de cuidados que eu tenho que ter. Não deixar de usar porque a tecnologia está inerente, ela faz parte, ela é uma extensão nossa, mas eu ter essa educação digital, que é algo que a gente não aprende na escola, é algo que antigamente, né, as nossas mães falavam, né, não aceita balinha de estranho, não dá a mão para ninguém na rua, não tranca a porta. Então o que você está falando é que a gente tem que voltar um pouquinho ali, né, nos nossos antecedentes, né, para poder a gente pegar um pouquinho da crença e colocar hoje. Só que agora com o mundo da tecnologia. Né? Então... Mas é mais difícil, né? Porque a tecnologia ela é invisível, né? A gente pode estar ali, ainda mais se essa inteligência artificial já está falando, né? É uma pessoa invisível, né? Que a gente não sabe, a gente pode colocar o que a gente quer nela. E esse que é o perigo, como eu te falo, a pessoa quando ela está carente, ela monta ali um personagem para ela. Eu quero um homem, por exemplo, eu começo a me relacionar com você lá na rede social. Então eu vou colocar todas as qualidades que para mim me supre as minhas necessidades. Eu quero um cara bacana, inteligente, eu vou colocando tudo. E na minha cabeça você vai ser aquele, né? E aí se você saca o que eu tô querendo de você, ponto, essa daí Então é mais ou menos isso. As pessoas elas estão montando como elas querem, né? Assim, é uma vitrine que ela vai ali... E já coloca os critérios. Coloca os critérios. Self-service. E esses critérios alimentam o criminoso. Alimentam, exato. Então, assim, a saúde mental ela tem que estar ali também atenta para esse mundo virtual. Porque esse filme aí, né, do Bebê Rena, ele veio para mostrar até que a gente pode até reproduzir ele de uma forma digital e mostrar que isso existe mesmo. É realidade. Você vê que um estava carente, precisava, e ela estava ali para dar. Né? Chega momentos que a pessoa não sabe se denuncia, se não denuncia, se está gostando ou não. Está confuso, peraí. O que eu vou denunciar? Ele estava envolvido, né, com ela emocionalmente, afetivamente. Como que ele vai denunciar? Eu tenho uma dúvida. Você tem como eu me blindar mentalmente para ter um escudo para essas investidas de pessoas que me leem e sabem das minhas fraquezas e querem então ingressar para me... Sim, se você estiver numa terapia e você leva esse teu comportamento para a terapia, vai ser identificado. Porque você vai ter que identificar o que você quer daquela pessoa, o que você espera dela. E aí você vai colocando o que você quer da pessoa e você vai enxergar que aquilo é um desejo seu. Necessariamente aquela pessoa não é aquilo tudo que você quer. Você que está desejando. Quando a gente fala que o outro não pode mudar para a gente, é exatamente isso. Porque o desejo é nosso. Quando eu quero que o meu namorado, ele seja... ele tem que ser cavalheiro, ele tem que pagar a conta. Sou eu que quero isso. Ele quer? Você quer pagar a conta da sua namorada? Você quer ser cavalheiro? Você tem que saber se você quer. Se esse desejo for meu,
Não vai ter fake Não news. vai ter. Uma hora a gente vai desentender. Porque é o que eu quero e não o que você quer. Então, numa relação, a gente sempre tem que identificar o que é meu e o que é do outro. E o problema do criminoso é que ele vai falar tudo que você quer, Tudo que como se ele realmente atendesse. ele vai estudar você. E quando ele estuda você, ele vai saber o que você quer. Olha aí, pessoal, ó, mais uma dica. Essa dica eu nunca ia ser capaz de dar, né? Que é algo que foge, mas já é fundamental, né? Pra gente poder entender como que acontece esse jogo nos aplicativos de relacionamento e redes sociais. Que a pessoa realmente, então, ela incorpora aquilo que ela entendeu que você está projetando. Exatamente. A gente se apaixona pelo que é nosso. Quando eu me apaixono por alguém, eu estou me apaixonando pelo que eu entendo que é bom para mim. Então, a pessoa ali... Independentemente do que ela seja. Exatamente. E se a pessoa está em análise ou em terapia, ela vai saber lidar e conseguir identificar o que é seu e o que é do outro. O que você espera do outro, né? O que ela espera que existe e o que ela espera que não existe. Tem uma Que é maquiagem. imaginário, que é simbólico. Muito legal. Então, é importante, fica a dica, né, para a gente aí, para os nossos clientes, pacientes, né? Incrível, incrível. Isso resolveria muito, é uma prevenção, né? Nos dias atuais, isso faz parte dessa educação digital que a gente precisa desenvolver, né? Muito legal. Bacana. Vem mais vezes aqui Uma para a honra, gente uma poder honra. falar mais sobre isso e vamos trocando, assim, as experiências. Prazer, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Aprendo muito, referencio para os meus clientes e sempre um prazer participar E é aqui bom do saber AMI agora que Podcast. tem essas leis, assim, quando eu tiver, assim, o pessoal aqui da clínica, eu vou distribuir essa informação para que a gente possa também dar um suporte, né, para os nossos É pacientes. difícil hoje a gente não ter um cliente que está envolvido em algo virtual. E a gente saber mostrar, não só de forma preventiva, que é o mais importante, mas caso ocorra o que fazer e como agir, isso é importantíssimo. Aí depois, habeas corpus. Você pode contar conosco. Então, eu fico convidada aqui para uma próxima, tá? Agradeço, uma honra, pode contar conosco. E estou te esperando no nosso podcast também agora. Bom, obrigada. Dá uma curtida lá, né? E segue o link. Inscreva-se no link e segue lá, né, doutor? É isso aí, fazer o CTA. Vamos lá, qual que é? AMI.cast. O AMI.cast, então, você vai curtir o podcast. O podcast está no YouTube. YouTube, AMI.cast, e não deixa de seguir também a AMI-se também no Instagram e seguir também a doutora Mônica. Gente, foi muito rico esse AMI.cast de hoje. Eu acho que, assim, eu fiquei aqui babando ouvindo as coisas, porque são coisas que passavam um filme, assim, dos meus pacientes, comigo, com amigos. Então, ouçam até o final. A gente vai colocar os cortes, mas ouçam, porque... E depois a gente vai se aprimorando, que vai trazer mais coisas aqui que eu achei muito interessante. Esse mundo aí que ninguém conhece, né? É um mundo novo e a gente mostrou que o lado da psicologia tem muito a contribuir. A contribuir e ajudar, né? As pessoas que estão passando por relacionamentos, transtornos ou até mesmo sofrendo com crimes virtuais. Para quem quiser acompanhar, o meu Instagram é @drjosemilagre e no YouTube também, YouTube José Milagre, nós atualizamos semanalmente com novos golpes, fraudes, passando dicas de segurança digital. É um trabalho gratuito que a gente desenvolve. Muitas pessoas já entraram lá no YouTube, olha, eu já ia cair no golpe. Então a gente monitora os principais crimes digitais e lança vídeos aumentando a segurança das pessoas. José Milagre no YouTube ou dr.josemilagre no Instagram. Legal, gente. Por mim eu não terminava, mas vamos terminar aqui.